Olá, queridos amigos que se interessam pela liturgia, que querem beber sempre mais desta fonte de vida espiritual, que é a ação litúrgica, o bem celebrar, para que nós vivamos a experiência da vida de fé ali, no lugar próprio dela, que é a celebração. Pois bem, hoje eu quero responder ao diácono Fabiano Piqui Souza, ele é da Diocese de Santos, e ele perguntava a respeito da oração universal dos fiéis e da função do diácono de propor estas intenções. Eu, como vocês têm percebido, aproveito as perguntas para a gente conversar sobre aquele assunto dentro da Instrução Geral do Missal Romano. Então, para falar da oração universal, a gente vai por primeiro ao número 69 da Instrução Geral do Missal Romano. Então, o número 69, ele apresenta-nos por que é que nós fazemos a prece. Então, diz o texto que o povo, todos nós, tendo escutado a palavra de Deus, exercendo a nossa função sacerdotal por causa do batismo, elevamos preces a Deus. Isso já nos ajuda a compreender a estrutura das preces, ou seja, quem preside do seu lugar exorta a assembleia a rezar. Não faz uma prece, exorta, convida a rezar. Uma pessoa propõe as intenções, também não faz preces, como a gente está corriqueiramente vendo por aí. Propõe, porque quem exerce a sua função sacerdotal de rezar a Deus é a Assembleia reunida. Então, eu convido pela Igreja para que seja fiel ao mandato missionário do Senhor, rezemos ao Senhor. E a Assembleia toda, acolhendo esta intenção, diz: Senhor, escutai a nossa prece. Ao final, para concluir as várias intenções propostas e esta expressão orante de toda a Assembleia, quem preside faz uma prece conclusiva. Isto é, não é uma prece a que nós diremos: Senhor, escutai a nossa prece. É uma prece dirigida a Deus e a gente conclui com o amém. Ok? O número 69 diz que as intenções são universais. Às vezes eu vejo propostas assim, são 4 intenções, todas por nós, por nós, por nós, por nós, por nós. Não. Primeira intenção deveria ser pelas necessidades da igreja, um coração eclesial que bate com o coração missionário da igreja, que olha todas as situações da igreja. A segunda prece normalmente deveria ser pela sociedade e pela salvação do mundo inteiro. A terceira intenção deveria ser pelas pessoas que sofrem. E a quarta, pela comunidade reunida. Assim nós teríamos uma estrutura de preces universais, pela igreja inteira, pela salvação do mundo, por aqueles que sofrem e pela comunidade ali reunida. Em ocasiões específicas, como crisma, como o matrimônio, como os funerais, então as preces seguem estes momentos próprios, só nessas ocasiões. Nas outras vezes, são preces universais, ok? Em relação ao lugar de anunciar as intenções. Então, você poderá utilizar-se dos números 69, 138, 94 e 177. São números que falam sobre as preces. E ali você vai encontrar que as preces são feitas do ambão ou de outro lugar apropriado. Quem as anuncia? Bom, a pessoa que propõe as intenções são várias.
Então, nós lemos, por exemplo, no número 138 da Instrução Geral do Missal Romano, que é o rito da missa sem a presença do diácono, diz assim: o sacerdote de pé, junto à cadeira e de mãos unidas, com breve exortação, convida os fiéis à oração universal. A seguir, o cantor, o leitor ou outra pessoa do ambão ou de outro lugar apropriado e voltado para o povo propõe as intenções, às quais o povo, por sua vez, responde suplicante. Por fim, o sacerdote de mãos estendidas, isto é, braços abertos, conclui a prece com uma oração. Então, por aqui, por esse número 138, nós percebemos que quem propõe as preces não é sempre a mesma pessoa. Pode ser o cantor, se as preces serão cantadas, pode ser o leitor, pode ser uma outra pessoa. Estando o diácono presente, o número 94 diz que é próprio do diácono anunciar o evangelho, mas ele poderá, por vezes, ou como traduziu Portugal, eventualmente, isto é, em algumas ocasiões, ele poderá também pregar a palavra de Deus, proclamar as intenções da oração universal. Então, caríssimo Fabiano, quando você pergunta sobre a sua atuação, significa que algumas vezes, quando você estiver presente na Assembleia, seria bom que você exercesse esta função. Mas os números a respeito das preces não dizem que será sempre o diácono a propor as intenções das preces universais, ok? Bem, assim a gente deu mais um passo para que você possa ter alguns lugares de pesquisar e compreender melhor este rito da oração universal resgatado pelo Concílio Vaticano II. Um forte abraço a todos vocês.